no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Para mim é sempre um privilégio poder assumir o púlpito para compartilhar com os amados e queridos irmãos da palavra do Senhor. É uma honra e uma grande responsabilidade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, mas os pastores dessa casa por confiarem nessa manhã a mim, debaixo da graça do Senhor, para repartir um pouco do meu coração com os irmãos nessa manhã. O tema da minha mensagem nessa manhã chama-se Reescrevendo a História. E para os dias na qual nós temos vivido, eu acho que é um tema muito atual. Como foi citado no parte do louvor sobre a situação na qual a nação brasileira se encontra. Está começando um momento na nação brasileira de reescrever uma história. A nação americana passa pelo mesmo momento de uma forma diferente. Se você acompanha as políticas americanas, você vai ver alguns candidatos republicanos que nunca aconteceram na história, posturas e propostas e etc. O globo terrestre está passando por uma reformulação e eu quero dizer mais claramente, está se preparando para a volta do Messias. Amém. Não se assuste com aquilo que tem acontecido na nação brasileira. É a mão do Senhor trabalhando. Às vezes nós não conseguimos enxergar porque é difícil, mas eu vou mostrar para você hoje períodos bíblicos na qual o povo sofria. Mas era o Senhor trabalhando por amor a uma nação, por amor às pessoas que dobram os joelhos diante de uma nação para orar e clamar para que a mão do Senhor venha sobre a nação. E eu creio que existem pessoas ali naquela nação clamando para que a mão do Senhor intervenha. Estamos vendo os começos do agir do Senhor na nação brasileira. Primeiro ele precisa chacoalhar, limpar. A história do Brasil está recomeçando. E isso nós sabemos que não se dão e não tem se dado as manifestações, mas as orações dos amados irmãos durante longos anos e anos a fio. Senhor, sara essa nação, transforma o Brasil, muda a nossa história. Senhor, cura essa nação. Senhor, endireita essa nação. E Deus tem os seus meios de agir, nós estamos vendo reflexos de orações. O Senhor tem respondido às orações. Mas a nossa vida também precisa ser reescrita em muitas áreas. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. É momento de reescrevermos a nossa história. Talvez você entrou o ano de 2016 traçando os seus alvos, os seus objetivos. Objetivos talvez não alcançados no ano de 2015. É sempre assim. No início do ano nós traçamos os nossos alvos e vamos com aquela empolgação. Mas aí vem o ano e começa o cansaço e a fadiga. E a gente já esquece os alvos que foram traçados. E chegamos no final do ano e não conseguimos completar nada. Mas o ano de 2016 apenas começou, estamos no 3º mês. E é um momento em de você começar a virar a página do livro que está em branco, pegar a sua caneta espiritual e começar a escrever, a reescrever, porque é tempo de uma nova história na sua vida. Amém? Então esse é o tema que eu quero propor para os irmãos nessa manhã. E abra suas Bíblias no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Lamentações, capítulo 8. Deixa eu só corrigir aqui para o pessoal projetar. Capítulo 3 de Lamentações, versículo 19 ao 24. Mas imagine você se nós vivêssemos uma vida sem segundas chances. Imagine você se fosse tirado da sua mão a oportunidade de escolha. Como seria a nossa vida? Coisas faladas, ações. Falei, não tem como acertar, não tem como fazer, não tem como voltar atrás. Falei, está falado. Ou algumas ações que aconteceram e você não tem a capacidade. Imagine se nossa vida não tivesse a opção de escolher e fazer novamente. Eu acredito que muitos de nós viveríamos uma solidão profunda. Uma solidão angustiante. Porque não teríamos a capacidade de reparar os danos
E existem coisas que não são capazes de serem reparadas, mas outras que nos possibilitam voltar atrás e começar novamente. E Deus, Ele é um Deus de segundas chances. Assim foi com o povo dele na história. Você que sabe muito bem a história do povo de Israel, no livro de Lamentações é um livro na qual o profeta se lamenta pelo ocorrido com o povo de Deus. Imagine você tendo o chamado do profeta Jeremias. Eu costumo dizer que é chamado, ninguém ora na frente do altar hoje para receber, né, pastor? Olha, vamos orar aqui nessa manhã para você receber a unção de Jeremias. Glória a Deus. Ok, você vai orar, você vai pregar, você vai se esbaldar pregando e falando, ninguém vai te ouvir, ninguém vai dar crédito. Você não vai ter ibope nenhum. Você vai falar e ninguém vai te ouvir. Deus chama um homem e mostra para ele, fala, olha, eu quero que você cumpra, desempenhe essa tarefa. Só que eu tenho um detalhe para você. Qual é, Senhor? Vou pregar pelas nações? Aleluia, glória a Deus. Não é por aí. Não, vou construir um templo enorme, 2.000 pessoas. Também não, Jeremias. Peraí, Senhor, como é que é? Deixa eu te falar uma coisa, você vai pregar, companheiro. Ninguém vai dar nem a mínima para você. Mas como é que é esse negócio, Deus? Cadê os holofotes? Cadê o cafezinho? Cadê a aguinha do pastor? Não, companheiro. Isso talvez é alguma invenção ou algum deslumbre do homem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o Deus da tua vida e eu estou te entregando uma tarefa que não é para qualquer um. Quem gostaria de ter uma missão assim? É muito bom a gente se deslumbrar com a glória, com a manifestação e etc. E tudo isso é muito bom. Mas Deus tem uma tarefa para um profeta num determinado tempo que não era fácil. E ele desempenhou essa tarefa, ele fez assim. E ele viu tudo isso acontecendo com o povo de Deus. E aí ele escreve um livro chamado Lamentações, se lamentando porque pregou e não ouviu, o povo não ouvia. Falava e ninguém dava a mínima, e agora ele estava lá preso, sofrendo, e ele começa a se lamentar no início do capítulo, e descreve todo um tempo, e o que me chama a atenção nesse capítulo é que um momento ele para. Parecem duas pessoas, em dois momentos diferentes. O início do capítulo ele vai lamentando, e chega nesse ponto ele fala, eu me lembro da minha tristeza e da minha solidão, das amarguras e do sofrimento. Penso sempre nisso e fico abatido. Quem não ficaria abatido? Mas a esperança volta quando penso no seguinte: até aqui eu me lamentei, até aqui eu chorei, até aqui eu sofri, e não foi pouco. Até aqui me pisaram, até aqui eu fui humilhado. Mas chegou um momento, e eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba. Aleluia. Outras traduções vão dizer, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe, pastor, eu aprendo uma coisa com essa passagem. Porque a gente entende misericórdia, justiça e graça dessa forma. Vou explicar para você. Imagine você que é um feriado, e aí tem um churrascão, você programa um churrascão, e você merece que nesse churrasco caia raio, trovão, faça chuva. E aí vem o feriado, e você vai fazer o churrasco, olha para cima, está caindo raios, relâmpagos e chuva. Justiça, você tem o que merece. Mas aí você planeja o seu churrasco, merece que caia chuva, e você sai nesse feriado, olha para cima e o céu está nublado, mas não está chuva. Então vai rolar o churrasco, dá para a gente fazer. Você vai e faz seu churrasco. O que é isso? A misericórdia do Senhor? Mas aí mais ainda, você merece chuva. Só que quando você sai para fazer o seu churrasco, tem um sol lindo, um arco-íris no céu, a temperatura está agradável, está um dia de piscina. O que é isso? A graça de Deus. E aí você vira para Deus e fala, Senhor, mas eu não mereço. E ele olha para você e fala, eu sei disso. Eu sei muito bem que você não merece. Justiça, graça, misericórdia. Mas o profeta Jeremias tem um entendimento de misericórdia diferente. Porque o povo está sofrendo, o povo está no cativeiro, o povo está morrendo, o povo está sendo chicoteado, o povo está sendo assolado. E ele vira e fala, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Espera aí, como é que é esse negócio?
E eu entendo, pastor, olhando para esse texto, que Deus age na misericórdia, criando oportunidades para que nós venhamos a endireitar os nossos caminhos. A misericórdia do Senhor estava sobre o povo de Jerusalém, porque se Deus quisesse acabar com esse povo, ele passaria uma régua e that's it. Mas Deus cria no meio do caos uma oportunidade de uma nova chance para aquele povo. Vocês estão sofrendo, vocês estão sendo assolados, mas espera aí, eu tenho dado uma nova oportunidade. Vocês estão vivos, é tempo de recomeçar novamente. Estão em prisão, mas chegará um tempo que vocês sairão desse lugar onde vocês estão. É preciso que vocês enxerguem as oportunidades em meio ao caos. Nosso país tem caos. Se você tem acompanhado os noticiários, nosso país está em caos. Mas eu vejo uma oportunidade do Senhor agir ali. O Brasil precisa de uma direção, de uma liderança, de uma reformulação política. E eu não quero entrar na questão política aqui, mas eu quero te dizer que o Senhor tem dado novas chances à nação brasileira, como Ele tem dado a mim e a você. Somos um povo favorecido por Deus, porque temos um Deus que, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tristezas, nos dá oportunidade de recomeçarmos novamente. Só que é bem verdade que nós entramos num processo, pastor, de... a palavra me foge, a monotonia, voltou. Nós entramos num processo de monotonia espiritual e entramos nessa bola de neve e quando a gente viu, a gente já está envolvido por isso. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós entramos em processos religiosos achando que estamos servindo e ouvindo a voz de Deus quando nada mais, nada menos estamos cumprindo atos religiosos. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. A religião não consegue prender o nosso Deus. Não existem padrões e parâmetros para que você cumpra e ache, eu estou agradando a Deus desse jeito. Verdade é. Bacana. Eu acho que às vezes Deus olha para você e fala assim, vai no culto domingo, bate cartão lá e volta. Legal, hein, companheiro? Isso é religião, gente. Chegou a hora e nós saímos de uma caixa chamada monotonia espiritual, porque isso tem enfermado a casa do Senhor. Crentes e mais crentes se tornando enfermos, porque pararam de produzir. Um evangelho que não produz em nós frutos, tem alguma coisa de errado? Um evangelho na qual eu sou um SpongeBob, que suga, e não tenho como compartilhar. Qual é o evangelho que você tem entendido? Qual é o evangelho que você tem recebido, companheiro? O evangelho não é sobre mim, mas é sobre ele. Não é sobre mim, mas é sobre o irmão que está do meu lado. Não é somente e singular para mim, mas é para a pessoa que está do seu lado. Mas nós entramos num processo religioso e a nossa mente parece que fica cauterizada e nós não conseguimos enxergar mais. E a Bíblia, em Marcos capítulo 22, ela conta a história de um cego muito interessante. Jesus era mestre em curar cegueira, né? Passou na frente dele, era 1, 2, 3. E a Bíblia ela fala de vários níveis de cegueira. Esse era realmente um deficiente visual. A Bíblia conta que Jesus aproxima numa cidade chamada Betsaida, uma cidade bastante conhecida por Jesus, porque ali ele realizou alguns milagres que a gente conhece. Uma cidade na qual era natural de Pedro, de Filipe e de André. E Jesus aproxima e logo na entrada, eu acho interessante, porque Jesus acaba de pisar o pé na cidade e o povo já chega trazendo o problema para Jesus. Não espera nem o Senhor dar uma aliviada. Senhor, tá aqui. Tá aqui o quê, gente? Tá aqui esse cego aqui, ó. Ok? Senhor, toca nele. E me chama a atenção porque eles rogam para que Jesus tocasse nesse cego. Marcos capítulo 8, versículo 22, se você quiser acompanhar. E Jesus, ele pega aquele rapaz, aquele homem e leva para fora da cidade. É verdade que outros cegos Jesus tocou, Jesus cuspiu no barro, fez uma laminha, passou no olho daquele cidadão. Outros, Jesus vira para o cego, bate e fala, vem cá, o que você quer que eu te faça? Vê, quero ver. Então vê. Mas assim, tão simples assim, rápido o negócio? É ver. Mas esse Jesus tira ele para fora da cidade, a Bíblia diz que ele sai, e aí leva para um determinado lugar, cospe, não sei se na mão, a Bíblia não enfatiza isso, também não é o meu ponto aqui, mas
toca no olho daquele rapaz e o primeiro instante, Jesus volta, tira a mão e fala, vem aqui, o que você vê? E ele fala assim, eu vejo homens como árvores, é isso? Eu vejo o homem como árvores. E o que me chama a atenção nesse texto são as duas definições que esse cego dá de imediato. Eu procurei um pouquinho averiguar a vida desse rapaz de Betsaida, mas não encontrei algo que me dissesse detalhadamente o que ele era, o que ele fazia, quem era esse rapaz. Mas eu consigo entender que talvez esse homem um dia enxergou. Talvez esse homem um dia tivesse visão. Talvez esse homem não nasceu cego como aquele outro cego que as pessoas viram para Jesus e falam, Jesus, ele nasceu cego por quê? Por causa do pecado da mãe dele e do pai? E aí Jesus vira e fala o quê? Esse rapaz é cego? Para que a glória de Deus seja manifestada. Quem iria entender isso? Mas nesse caso aqui, apropriadamente, ele fala, eu estou vendo homens como árvores. Homens, tudo bem, a gente pode entender que ele estava ali se relacionando, criou uma imagem, mas árvores, uma pessoa que nunca viu, como pode definir assim tão rapidamente? Então eu posso entender que esse rapaz um dia tivesse visão, mas que por algum acaso foi corrompida. Também vejo uma atitude nele diferente de outros cegos, porque Bartimeu, enquanto Jesus passava no meio da multidão, ele ouviu falar que Jesus passou, ele falou, nós vamos fazer uma escola de samba aqui agora, companheiro. Levanta aí, Jesus, filho de Davi! Jesus, e o povo, cala a boca, rapaz! Jesus, filho de Davi! E quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais ele gritava, porque ele queria atrair a atenção do mestre. Tinha uma necessidade, sabia que ali estava a solução do seu problema e precisava manifestar. Mas tinha uma multidão, e ele não se contém, Jesus! E o povo cala a boca, até que Jesus fala, peraí, tem alguém me chamando aí. E Jesus vai até esse rapaz. O outro cego da mesma forma. Mas esse rapaz, em especial, as pessoas trazem ele diante de Jesus. Não foi ele que veio, mas as pessoas o trouxeram. E Betsaida, infelizmente, criou-se uma cultura de incredulidade. Talvez por isso Jesus o tira fora dessa cidade, do environment, do seu... como se diz environment, gente? Do seu meio, obrigado. Do seu meio de relacionamentos. É muito bom nós termos relacionamentos, mas cuidado com o meio em que você se relaciona. Eles podem te levantar ou podem te abater. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Não esqueça disso. Nós somos influenciados. Você fala, não, eu não me influencio. Você que pensa. Você que pensa. Eu já achei que eu não me influenciava, mas aí quando eu olhava, onde é que eu estou? Da corda que eu desci, estou no fundo do poço. Nós somos influenciáveis. Não foi à toa que quando os príncipes de Israel foram espiar a terra, apenas 2 se salvaram, de 12. 10 se corromperam, foram influenciados. Mas enquanto se estendeu, falou, opa, eu me estendo. Sadraque, Mesaque e Abednego não se corromperam porque estavam em relacionamento. Ninguém sabe se eles eram parentes ou não, mas foram os únicos diante de uma nação que não se dobraram. Então, nós somos resultado de quem nós nos relacionamos. Você quer crescer espiritualmente? Cole do lado de alguém que tem fome e sede de Deus. Não vai atrás de fanfarrão que você não vai achar, crescimento espiritual não vai acontecer na tua vida. Se você quer farra, beleza, encoste alguém que vai para balada. Mas se você tem fome e sede de Deus, cole alguém que tem fome e sede de Deus. Ele vai te influenciar. Tenho certeza disso. Mas enfim, esse rapaz chega, dá essas definições. E o que eu quero dizer com a ilustração desse cego é que muitas vezes o sistema na qual nós entramos de uma monotonia espiritual dificulta a nossa visão e nós não conseguimos enxergar que estamos dentro desse ciclo vicioso. E uma pessoa cega, ela não consegue caminhar sozinha, ela precisa de um aparelho chamado muletinha. Hoje talvez tenha algo mais sofisticado, mas antigamente era o tal da muleta, né? E você sai assim batendo. Gente, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor carregando muletas espirituais? Há 10, há 15, há 20 anos. Pararam no tempo. Quantas pessoas se deixaram abater
pelo meio na qual elas viviam, e eram pessoas na qual o Senhor usava, na qual o Senhor levantou com o dom da palavra, na qual o Senhor levantou com o dom da profecia, na qual o Senhor levantou com outros dons, e simplesmente essas pessoas entraram num ciclo vicioso chamado monotonia espiritual e pararam. E não conseguem enxergar isso. Não percebem porque foram contaminadas pelo meio na qual elas se relacionam, no meio na qual elas estão. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Rei Jesus está neste lugar. E se é o caso, o teu caso, visão, eu quero te dizer que Ele vai tocar nos seus olhos nessa manhã. Porque o desejo dele é que você tome a sua caneta espiritual, o seu caderno e comece a escrever uma nova história. Há sempre tempo para se reescrever uma história. Foi assim durante todo o período bíblico. Jesus veio escrever uma nova história, porque os homens na qual o Senhor levantou não deram conta do recado. Essa é a verdade. E Ele fala: filhão, você tem que ir lá. Vai lá e muda a história desse povo. E nós estamos aqui hoje porque alguém reescreveu a história. A Bíblia diz que por um Adão entrou o pecado, mas pelo último Adão. Começaram a escrever a história lá atrás, e Adão, infelizmente, falhou. Mas aí vem o Senhor Jesus e fala: essa história não acabou. A sua história não acaba. A sua história não acaba. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há uma nova oportunidade. Nós servimos um Deus de segunda, de terceira oportunidade. Porque quantas vezes nós já caímos e falhamos 1, 2, 3, 4 vezes e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. É verdade que existem as consequências das nossas decisões e dos nossos atos, e não tem como escapar disso. Se você matou, você vai para a cadeia, campeão. O perdão de Deus vai te alcançar ali, mas você vai cumprir aquilo que você cometeu. Mas existe uma nova oportunidade. Então existem essas pessoas que perderam a visão, pastores. Mas também existem outras pessoas que eu quero chamar nessa manhã de saudosistas. Não tem nada contra o saudosismo, eu acho bacana você recordar o passado. É muito bom, mas Deus operou e Deus fez, é maravilha. Quem é que é testemunha disso aqui, gente? De ver os milagres de Deus, de ver Deus Senhor operando. Amém. Quantas pessoas já viram isso aqui? Eu fui prova disso. E às vezes a gente olha hoje e fala: meu Deus, mas a gente não vê isso acontecer. Não tem nada de errado com isso, desde que isso não seja um parâmetro para a sua vida. Quando isso se torna um parâmetro para a sua vida, você não consegue caminhar. Você fica estagnado, você fica acorrentado pelo passado. E eu quero te dizer nessa manhã que Deus, Ele é um Deus de novidade de vida. O maná era derramado, era entregue para consumo diário. Você não podia guardar. Deus é um Deus de novidade de vida. Existe um dia que se chama hoje e que é inédito para você. E que é o tempo de recomeçar. Aquilo que você viveu no passado, você pode voltar a viver com muito mais intensidade. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é uma espiral. E você vai subindo ou você vai descendo. Mas as coisas elas costumam acontecer. Só que você já está no outro nível. E volta a acontecer e você está no outro nível. E vai acontecer novamente, então você vai estar no outro nível. Se você já profetizou, se você já falou em línguas estranhas, se você já pregou nessa plataforma, eu quero te dizer que o tempo está recomeçando, só que numa nova etapa e num novo nível. Basta você se levantar, erguer a sua mão e começar a se dispor a escrever uma nova história. Aleluia. 2016 acaba de começar e é tempo de escrever a história de um povo aqui na cidade de Tampa, de uma igreja chamada Strong Tower. Deus não colocou essa igreja aqui para ficarmos entre essas paredes. O pastor Maurício, quando pregou aqui, falou justamente sobre isso. Gente, a gente escuta muito por aí: quantos membros tem na sua igreja? Tem 15 mil. E aí a gente traz esse rapaz para ministrar e para ensinar como crescer numa igreja. Deixa eu te falar uma coisa que marcou a minha vida. A gente tem que parar de perguntar como crescemos a igreja e começar a perguntar como eu posso servir. Nós não somos responsáveis por crescer a igreja. Nós somos responsáveis para pastorear. É isso que a Bíblia ensina. Em Atos dos Apóstolos, quem dava o crescimento era o Senhor.
Não existe estratégia melhor na face da terra do que a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não existe. Não existe. Nós podemos adaptar formas, mas estratégia melhor do que a manifestação do Senhor, do Espírito Santo. Está a Bíblia para nos mostrar. A primeira pregação de Pedro, quantas mil pessoas se convertem. Pastorear é servir. Pastorear não é responsabilidade apenas desses pastores que estão aqui, mas é sua responsabilidade também. Porque você vai aonde eles não conseguem chegar. Você chega aonde eles não conseguem ir. É tempo de sairmos dessas paredes. Porque existe uma comunidade brasileira, hispana, que carece da manifestação dos filhos de Deus. Que entendem que precisam reescrever a sua história. Que sim, estão inconformados da forma em que têm vivido. Porque os anos passam e não saímos do lugar, muitas vezes. Assim é comigo. Chegou um tempo na minha vida, gente, que eu estava indignado comigo mesmo. Não crescia, não aprendia nada, não saía do lugar e eu olhei para trás e foram anos. E eu vou te falar uma coisa, existe uma coisa que ninguém consegue recuperar, é tempo. Tempo passou, já foi. E o nosso tempo ele é precioso. Ele é precioso. O Senhor está às portas. Essas coisas que têm acontecido na terra são prenúncios da volta de Cristo. Talvez já tenha um tempinho que você escuta isso, mas o Senhor está voltando. Nós precisamos estar prontos para servir uma comunidade carente aí fora. Uma comunidade que não sabe para onde ir. Mas como eu posso servir? Existem várias maneiras e eu não quero falar sobre isso aqui hoje. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus de novidade de vida. Chega de viver apenas as lembranças do passado, mas vamos viver experiências no futuro. Porque o mesmo Deus que operou lá atrás, Ele é o Deus que opera hoje, Ele é o Deus que opera amanhã, Ele é o Deus que opera sem limites. Mas existem também outras pessoas que são os flagelados, que são marcas que carregam a sua vida anos atrás. Pecados, erros que a vida lá atrás o condicionou para. E essas pessoas ficam marcadas durante a vida toda e não conseguem se libertar disso. Começam a dar os primeiros passos e a arma maior, estratégica do inimigo é justamente lançar na cara dela essas marcas que ficaram lá atrás. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Hoje é o dia da sua carga do passado ficar aqui. Chegou o dia de você drop, deixar, derrubar. Acabou. Sabe por quê? Porque quando o meu Senhor, o teu Senhor, Ele morreu lá naquela cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. Romanos diz que Ele morreu quando ainda nós éramos pecadores. Não deixe isso atrapalhar a sua caminhada. Não deixe isso atrapalhar a motivação de você caminhar e escrever uma nova história para você nessa manhã. Essa marca que está talvez no seu coração, na sua alma, não sei, mas que você carrega durante anos e fala, mas pastor, eu não consigo me libertar disso, isso vem me esbofetear. Esse é o dia de você se entregar ao Senhor Jesus. Jesus, eu já carreguei até aqui, não dá mais. Eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo tempo. E eu coloco isso diante de ti. Porque o profeta Isaías, gente, chega um momento em que nós acabamos de ler, e fala, sofri, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança? Jeremias diz, são as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor. Essa são a causa de nós não sermos consumidos. É tempo de escrever uma nova história. 2016 está começando. Trace os seus projetos, os seus alvos. Na minha casa eu tenho um quadro que eu acho que eu escrevi isso há, 4 anos atrás, 3 anos atrás. 4 anos? 5? Já foi. E aí a última vez que a gente estava mudando para cá, a minha esposa virou e falou, você vai levar? Eu falei, claro que eu vou levar. Como não vou levar? Porque eu tenho visto acontecer um por um. Lógico que não chegou ainda em alguns que eu falei, eu gostaria, Jesus. Mas eu tenho visto... Deixa eu te falar, pequenos progressos são progressos.
Às vezes nós não valorizamos os progressos. Às vezes nós mudamos um pouquinho na nossa vida e falamos, você não mudou nada. Tem gente para falar isso, né? A gente não tem ninguém para te levantar, mas te derrubar. Mudou o quê? Não estou vendo. E uma irmã, talvez, que tinha o costume de falar um pouquinho mais, começa a ponderar. Só porque uma semana ficou calada, mudou o quê? Achou o quê? Gente para apontar o dedo é muito fácil. Mas gente para nos ajudar nesse processo que todos nós estamos, é difícil. Mas pequenos progressos são progressos. Então, esses alvos têm acontecido e eu creio que todos eles, no tempo do Senhor, irão se completar. Assim também é com a sua vida. Trace os seus objetivos, porque você sabe para onde você está indo. Quando você não tem um foco, quando você não tem um objetivo, você caminha para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Trace, coloque diante do Senhor. Se existem sonhos que você deixou pelo caminho, é tempo de você colocar eles diante do Senhor nessa manhã. Ele é o Senhor que restaura os sonhos. Quando nós sonhamos, o mundo brilha para nós. Nós temos a alegria de viver. Porque corremos atrás dos nossos sonhos. Nem sempre alcançamos, mas temos algo que nos tira do lugar de conforto para corrermos atrás disso. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você nessa manhã, junto com os pastores dessa casa. Se você entende nessa manhã que chegou o tempo de você se lançar no altar do Senhor e receber o favor de Deus nessa manhã, se você entende que em algum momento circunstancial da sua vida, a sua visão foi comprometida, ou se você é alguém que vive flagelado pelo passado, ou preso no passado, olhando para um presente sem expectativa, eu quero te convidar a se lançar no altar do Senhor nessa manhã e nós vamos orar por você e declarar um novo tempo do Senhor na sua vida. Curve sua cabeça, baixe seus olhos. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Enquanto nós cantamos a canção, se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, você saia do seu lugar. Nós oraremos junto aqui nessa manhã. Filho de Davi, há uma unção especial neste lugar, nessa manhã. Filho de Davi, sei que estás nesse lugar. Eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Favor de Deus nessa manhã. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso
poderoso Deus, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Não se limite, querido. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas, a vida desses amados irmãos que estão aqui na frente nessa manhã, ó Deus. E entendem, têm o desejo de escrever uma nova história, de dar um novo rumo à sua vida, Pai. E o Senhor os conhece, o Senhor conhece o coração de cada um deles, Deus. Senhor, eu não sei qual a carga, quais essas feridas, mas o que eu sei é que eles se dispuseram a estar no Teu altar e que a Tua presença ela é real neste lugar. Então o Teu Espírito Santo, Ele vá ao mais profundo desses corações nessa manhã, Senhor Jesus. E tira toda a tristeza, toda a amargura, Senhor. Quebra todas as correntes, Deus. Senhor, e derrama a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre a vida desses meus irmãos, ó Pai. Pai, que esse dia possa ser um marco na vida de cada um deles, ó Senhor. Esse dia possa ser o início de uma nova etapa, Senhor. E que as pessoas possam ver a manifestação do Senhor na vida deles, ó Pai. Através daquilo que o Senhor irá fazer, ó Deus. Espírito Santo de Deus, incomoda, conduz, mostra. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam ouvir e discernir a Tua voz. E entender os tempos na vida de cada um deles, ó Pai. Mas que eles possam estar debaixo da Tua vontade, Senhor. Conduze-os, ó Pai, em o nome de Jesus. É que nós oramos. Amém e amém. Pastor.